Ó, eu já vou avisar que esse vídeo aqui é de encomenda. Algumas pessoas me escreveram no perfil do África em Livros, no Instagram, e pediram um vídeo sobre algum dos outros livros do escritor angolano Pepe Tela. Pois então, eu vou falar desse aqui, que é o primeiro livro dele, As Aventuras de Ngunga. Essa edição aqui que eu tenho é uma edição clássica, chamada Autores Africanos, que a editora Ática publicou aqui no Brasil na década de 80 e fez o grande favor de apresentar mais de duas dúzias de autores e autoras do continente africano para os leitores brasileiros. Eu fui um deles, né? Essa outra edição aqui, uma edição caprichada, bonita, é uma edição especial lançada pela Capulana para comemorar os 50 anos da publicação original do Ngunga, que o Pepe Tela escreveu em 72, mas publicou só um ano depois, em 73. E ele escreveu e publicou durante a Guerra de Independência de Angola, que se estendeu até 1974. Esse livro aqui, o primeiro do Pepe Tela, conta a história de um menino de 13 anos, o protagonista, o Ngunga, das aventuras de Ngunga, que é órfão, ficou órfão porque os pais dele foram mortos pelos soldados tugas, os soldados portugueses, durante a Guerra de Independência de Angola. Por conta disso, o Ngunga passa a andar meio que sem destino pelas florestas que margeiam a lagoa da zona do Quembo, que fica na província do Muxico. A província do Muxico fica mais ou menos aqui no centro-leste de Angola, mas na fronteira com a Zâmbia. É a história do Ngunga que está no livro, mas também é uma alegoria de uma nação, de um país em guerra pela independência, mas que também não deixa de se espantar com a capacidade infinita do ser humano de descer no mais fundo, né? Descer o mais fundo possível do poço com relação ao egoísmo, à miséria, racismo, violência, falta de solidariedade e por aí vai. Porque o Ngunga, ele começa a narrativa dele como um menino ingênuo, está ele aqui, ó, na capa do outro livro, que acabou de passar por um trauma de ver os pais dele serem assassinados, e ele começa a vagar pelos vilarejos próximos, né, seguindo os soldados angolanos, né, da Força de Resistência, no caso aqui, do Movimento pela Libertação de Angola, o MPLA, e atrás de comida, de abrigo. O Nguga, o- ele é curioso, como todo garoto o pré-adolescente de 13 anos, né? E as reflexões filosóficas dele sobre o mundo, sobre a bondade e a maldade intrínseca nas pessoas, né? E principalmente as pessoas que ele vê em volta dele, também marcam uma jornada de amadurecimento. Mesmo que o livro seja tão curtinho, o livro tem 80 páginas, é muito rápido de ser lido, né? O Nguga, na verdade, como eu já falei aqui, ele é uma alegoria, que tem um paralelo aí com o que seria o próprio amadurecimento do povo que viria a ser o povo angolano, que Angola não existe ainda como país, vai existir logo depois da Guerra da Independência. Mas é uma grande alegoria sobre construção de identidade, por exemplo, a construção da identidade do que viria a ser o povo angolano, da nação, por exemplo, que Angola talvez almejasse ser. E por isso é que As Aventuras do Ngunga, ele também pode ser visto como um ensaio para pelo menos outros dois livros importantes do PPT, Mayombe e o Geração da Utopia. Dois clássicos pepetelianos, digamos assim. O Mayombe, inclusive, tem vídeo aqui
no Conexão África, se vocês quiserem procurar para assistir depois desse, né? É claro que a luta armada aqui nas aventuras de Ngunga, ela é romantizada, né? O livro foi escrito em 72, como eu já falei para vocês, e lançado em 73, no meio da Guerra Civil. Guerra Civil não, pela Guerra da Independência, né? Em algumas passagens, ele é até didático demais, digamos assim, sobre as relações entre os guerrilheiros, entre eles, as contradições dentro do próprio movimento de libertação, a construção da confiança e da rede de solidariedade entre os soldados e as populações locais. Mas nada disso enfraquece a narrativa, muito pelo contrário. Para mim, eu acho que até enriquece demais esse tipo de narrativa, porque ele fala de questões caras para a gente hoje em dia, porque fala também da importância da educação para garantir a autonomia dos povos e das pessoas, inclusive autonomia crítica, autonomia de pensamento, né? E também fala sobre o papel-chave das redes de solidariedade das populações e entre os povos para garantir que os recursos de um país que está surgindo agora sejam distribuídos de maneira justa entre as pessoas, para que ninguém se torne periferia dentro do seu próprio país, para que haja sempre uma luta, né, que começa pela independência e continua contra as desigualdades. Só isso já aproxima a narrativa do Nguga, né, das encruzilhadas que a gente vive hoje no século XXI. E eu queria terminar lendo um trecho que está um dos depoimentos que estão aqui nessa edição comemorativa da Capulana, que é um trecho da Rita Chaves, que é uma das nossas maiores autoridades em literaturas africanas de língua portuguesa. Então, eu queria terminar com um trechinho do depoimento dela no final do livro, tá? Que ela diz o seguinte: é a expressão de uma utopia que tomou conta de muitas gerações, de uma gente capaz de suspender o medo e, em seu lugar, erguer a esperança. Os anos eram 1960 e 1970, e o chão era de uma Angola em movimento, de um território que saía das suas fronteiras e investia na transformação. Nem o canhão, nem a escrita foram capazes de deter Ngunga e de parar essa literatura que nos faz pensar e querer continuar imaginando um mundo mais justo.